Olá, colegas tais! Estamos aí no avanço aí das negociações, né? Essa semana começou aí bastante complicada para nossa categoria, né? Afinal de contas, o governo veio aí com uma proposta muito ruim, muito aquém do que a gente esperava, né? Mais uma vez, enrolou a categoria por 32 dias para oferecer uma proposta de aumento de 1,5% para 2026. E a gente já fez até um vídeo aí atrás, para quem não assistiu ainda, recomendo que assista, de quanto representaria esse aumento de 1,5% em 2026, lá em 2026, com a inflação tomando boa parte desses recursos, com o imposto de renda tomando outra parte e com a questão do INSS tomando outra parte, que daqui a pouco a gente vai pagar para receber esse 1,5%, que o governo diz que é uma proposta excelente para os técnicos e que não vai negociar mais não, hein? Que essa é a última proposta, como se a gente pudesse chamar isso de proposta, né? E ainda tem gente ainda na base nossa, né, representante aí, falando que houve avanço. Houve avanço só para o governo, né? Porque para nós mesmo, avanço nenhum nessa última proposta. E aí a categoria resolveu subir o tom, né? Alguns membros de movimentos aí relacionados à carreira subiram o tom nessa semana, colocaram que a gente tem que avançar, tem que radicalizar nessa greve e tem que começar a cobrar de quem realmente tem a chave do cofre, né? Que seria o Lula, o Haddad, cobrar também do Camilo, que tá quietinho, né? Ele é ministro da educação e tá quietinho, não fala nada, e cobrar também da Esther. Não é só do Feijó, não. A gente tem que cobrar da Esther, que nessa semana deu uma entrevista totalmente desinformativa, né, na mídia alternativa, falando um monte de dados que não correspondem à realidade, assim como o Feijó tem feito no seu Instagram, e de uma forma arbitrária, no qual ele tem excluído pessoas no Instagram que colocam as informações verdadeiras, o que é um verdadeiro absurdo em um governo democrático, né? Esse governo ele está trabalhando de uma forma muito estranha e muito diferente daquilo que ele propôs quando a gente colocou ele lá no poder, e a gente tem que deixar isso claro e tem que ser crítico também com relação a essas ações que o governo está adotando. A partir dessa entrevista cheia de informações falsas, né, o grupo Tais na Luta colocou aí uma nota de repúdio, né, com relação a essa questão aí dos técnicos, né? Prezados e prezadas técnicas administrativas em educação, jornalistas, parlamentares e demais interessados. Hoje, no dia 24 de maio de 2024, a ministra Esther Dweck, do Ministério de Gestão e Inovação, protagonizou mais um episódio lamentável no contexto da tensa negociação com os técnicos administrativos em educação. Em entrevista coletiva no Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé, como representantes do jornal GGN, Portal Desacato, Vermelho, DCM Brasil 247, a ministra demonstrou profundo desprezo e desconhecimento a respeito da carreira e das atividades desempenhadas pelos técnicos administrativos em educação. Fato ainda mais grave quando consideramos que a ministra pertence à carreira do magistério superior e atua dentro de uma universidade federal ao lado desses profissionais. Além disso, a ministra colocou um monte de dado falso, né? Ela falou que da primeira proposta nossa, ela dobrou os valores para a segunda proposta, o que não é verdadeiro, foi um aumento de aproximadamente 10% entre a primeira e a segunda proposta, avaliada ali em mais ou menos 300 milhões de reais, né, já que a primeira proposta foi de 2 bilhões e 800 e a segunda foi de 3 bilhões e 100 mais ou menos de impacto, né? E aí eu vou colocar aqui embaixo aqui o link, né, para que vocês possam avaliar essa entrevista da ministra falando essas informações que são inverídicas. No meio da entrevista, ela falou também que o nosso aumento gera impacto maior do que o dos docentes. Isso me trouxe um susto tão impressionante, porque é tão fora da realidade. O impacto dos docentes, não estou contra os docentes aqui de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que os docentes merecem receber muito mais, a educação deve ser valorizada, tanto os docentes quanto os técnicos. Ela colocou que o impacto dos técnicos é maior que os dos docentes. Olha só,
sendo que o impacto dos docentes até o momento, na proposta que foi apresentada pelo governo, o impacto geral é de um dobro dos técnicos. O nosso é mais ou menos ali na faixa dos 3 bilhões, né? E o dos docentes já está ali na faixa dos 6 bilhões. Ou ela desconhece o que está sendo discutido, ou ela tenta jogar para a mídia e colocar as pessoas contra a categoria, né? Porque não tem outra alternativa. O que eu acho muito ruim. A gente tem que falar a verdade. Se não tem orçamento, fala a verdade. Não precisa de ficar criando histórias, né, que não são verdadeiras para jogar para a mídia. E isso o governo tem feito muito, principalmente com a nossa categoria. Nesse sentido, vamos lá. Olha só, nessa nota aqui do Tais na Luta, ele coloca uma análise aqui extremamente interessante e que todo mundo precisa saber. Olha só. Na tabela a seguir, apresentamos dados de como a gestão da ministra Dweck aplicou os recursos destinados para a reestruturação das carreiras. Deixo claro aqui que eu não estou criticando aqui outras carreiras receberem mais. Eu acho que todos os servidores públicos devem ser valorizados. Mas a gente faz essas comparações e a gente tem que fazer essas comparações, né, gente? Vamos lá. As carreiras aqui, ó, se a gente for olhar os valores, né, vamos pegar aqui PRF, valor já investido em 2024, PF, valores já investidos em 2024, e a Polícia Rodoviária Federal, né, com valores aqui investidos em 2024, né, e essas carreiras aqui acima também com valores investidos em 2024. A carreira docente e a carreira PCCTAI, que é dos técnicos administrativos, ele ofereceu 0 em 2024. Olha só, aí já começa as diferenças, né? E aí a gente avalia aqui os valores aplicados no decorrer dos anos. Obviamente que os valores da educação eles geram um impacto maior, porque a gente é um número muito maior de servidores do que as outras carreiras, né? Mas o dado mais relevante aqui, ó, olha só a diferença. Só os técnicos e professores já têm ali uma quantidade de servidores de mais de 410 mil servidores. São as maiores carreiras do Serviço Público Federal, né? E que o governo sempre tem colocado ali para escanteio, né? Olha o tamanho das outras carreiras. E aí tem aqui o custo por servidor. Olha só, custo por servidor por ano. Olha aqui, nas outras carreiras, os valores 37 mil, 42 mil, 138 mil, né? Olha só, 138 mil, 62 mil para PRF, 81 mil para PF, olha só, 77 mil para essa outra carreira aqui. Olha a dos docentes. Olha as dos docentes. Olha a dos técnicos administrativos em educação. Olha a diferença. Olha a diferença do valor unitário que cada servidor vai usar. Então, quando eles viram e falam que a proposta é boa, né, e tudo mais, a gente tem que ver essa diferença aqui, ó. Essa diferença é que é importante a gente notar o quanto o custo para cada servidor por ano, né, isso divide em 12 meses e aí dá um determinado valor, vai custar. E para a categoria técnica aqui, a gente vê que é o menor. É menos da metade, né, assim... É menos da metade da segunda carreira que está nessa tabela. O valor que vai ser disponibilizado individualmente para cada servidor no decorrer do ano. Então, assim, é uma proposta muito baixa, né? Não tem como dizer que essa proposta ela é uma proposta boa. Eu acho que não faz sentido, né? Não faz sentido dizer que houve avanços, esse negócio de houve avanço de uma para outra, avanço de 1,5%. Em 2026 ainda, que vai dar ali pro A 30 e poucos reais, pro B 30 e poucos reais, pro C 50 e poucos reais, pro D 90 reais no começo da carreira, pro E 70 e poucos reais. Isso aí, meu filho, vai ser comido tudo pela inflação, vai ser comido tudo pelos valores de INSS, como eu já disse, pelo imposto de renda. Não vem dizer que teve avanço não, porque não teve de uma proposta para outra. A STE colocou isso lá na entrevista, recebeu a nota de repúdio corretamente, porque está tentando enganar a sociedade com essas informações. E aí, o que a gente pode falar, né? A gente pode entender que depois dessa negociação que o governo demonstrou que não vai trazer nada de bom para nossa categoria,
houve um aumento do tom, né? Foi realizada uma audiência pública na Câmara dos Deputados, solicitados pela deputada Sâmia, né? E que aumentou a pressão sobre o governo. O governo sentiu, sabe? Isso é importante. Esse tipo de ação é importante. O governo sentiu que não pode mais tratar a nossa categoria como categoria de segunda classe, porque a gente não é. A gente é a maior categoria do Serviço Público Federal e merece ser tratada com respeito, né? Então, importante essa audiência pública. Nós dissemos lá com todas as letras que a gente precisa de valorização. E parece que o governo entendeu. A oposição usou, mas tem que usar. Como é que um governo que tem uma base de apoio fortíssima na educação trata esses servidores que sempre fizeram base de apoio dele como servidores de segunda classe? E na hora de dar aumento não dá praticamente nada. Que a oposição use. Talvez assim o governo entenda que é importante ele valorizar aqueles que estiveram ao seu lado. Como o Bolsonaro fez. Nesse sentido aí, a gente não pode falar mal do Bolsonaro, não. Porque ele tirou os militares da questão da Previdência. Ele deu aumento para os militares a todo custo. A base dele, ele trabalhou com ela. Entendeu? Não que o Bolsonaro tenha sido bom para serviço público. Não é isso que eu estou dizendo. Foi péssimo. A gente está 6 anos sem aumento nenhum por causa dele. Foi horrível. Queria destruir o serviço público, acabar com ele. Mas, para a base dele, ele trabalhou. E a esquerda tem que começar a trabalhar para a base dela. Governar em cima de ajuste fiscal só não resolve, porque ajuste fiscal é para elite. E se a esquerda não demonstra que ela vai cuidar da sua base, daqui a pouco a base vai virar e vai falar assim: tanto faz a esquerda ou a direita, todo mundo trata a gente mal. Então, a gente não precisa votar. E quando não vota, o que acontece? A política. Quando vem a política, a extrema-direita ganha. É isso que a gente está querendo colocar aqui. A gente está fazendo uma crítica construtiva ao governo. O governo tem que mudar a sua postura. Essa postura de achar, não, eles são idealistas. Nas décadas anteriores, todos os idealistas de esquerda votavam na esquerda. Isso não existe mais. As pessoas estão críticas. As pessoas estão querendo ver a mudança real na sua vida. Se a esquerda não conseguir demonstrar para as pessoas que as trata de uma forma diferente, a esquerda vai perder os seus votos e não vai ganhar nada, porque a extrema-direita toma esse espaço. É isso que a gente está dizendo aqui. Bolsonaro é horrível, o bolsonarismo é horrível, a extrema-direita é horrível, mas quando a esquerda não cuida da sua base eleitoral, não se aproxima do povo, ele abre espaço para a extrema-direita trabalhar. E aí o que acontece? O povo vai lá, não acredita mais na política e vota na extrema-direita, ou não vota, a extrema-direita ganha e destrói tudo que a esquerda já fez. A gente já viu esse filme. Só que a esquerda continua insistindo no erro, querendo agradar quem não vota nela em detrimento de quem vota. O mundo mudou. As pessoas estão críticas. As pessoas não vão aceitar mais serem consideradas cidadão de segunda classe, lutar por um governo que na hora de chegar que vai dar realmente os benefícios para eles, o governo simplesmente vira e fala assim: não, vou dar benefício para o outro que não vota em mim e vou deixar você aí, recebendo 3 vezes menos proporcionalmente do que ele. Isso não existe mais. Entendeu? Hoje a gente tem informação, hoje a gente tem rede social, hoje a gente busca as informações. Isso cria revolta na base. Isso não pode acontecer. Isso é uma estupidez por parte do governo, né? Mas vamos lá, né? Teve essa questão da nota de repúdio aí do movimento Tais na Luta, né, contra a fala da ministra, essa fala desastrosa, assim como tem sido as falas do Feijó, né? E aí teve uma mudança de postura interessante por parte de quem manda em tudo, que é o Lula, e que deve ser cobrado e tem sido cobrado nos eventos que ele foi. E aí ele deu uma entrevista aqui que eu acho muito importante a gente demonstrar que a nossa greve agora parece que ela tá tomando fôlego, porque o Lula disse o seguinte, e isso é muito importante, né? Ele tem que transformar essas falas dele em prática, mas é muito importante ele já dizer, sinalizando uma mudança de caminho, porque a pressão tá chegando nele também. E tem eleição esse ano. Vamos lá. Lula diz que reajuste a servidores não é gasto. Trabalhar mais feliz. Nota do Metrópole, né? Reportagem do dia 24/5, né?
Presidente afirmou que é proibido no seu governo falar que reajuste salarial de servidores é gastos e que quem tem aumento produz mais. Olha só, fala dele aí, sofrendo pressão, né? O pessoal questionando porque ele não estava dando os aumentos na educação. Aí no meio do discurso dele, ele teve que abrir um pedacinho ali para poder agradar os estudantes, os técnicos administrativos e os professores que estavam lá presentes, falando que ele vai sinalizar no sentido de aumentar um pouquinho para essa área da educação, que é tão importante para o país, como ele mesmo diz, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criticou nesta sexta-feira, durante discurso em Araraquara, interior de São Paulo, quem afirma que reajuste de salário dos servidores públicos é gasto, e afirmou que o funcionário que recebe aumento se dedica mais, né? É preciso mudar o discurso, fala do Lula, né? É preciso saber que é gasto e o que é gasto e o que é investimento, né? Ah, mas o governo federal não pode dar aumento para os funcionários porque é gasto. Quando as empresas vão dar aumento para os seus funcionários, por que elas dão? Porque elas sabem que o funcionário precisa de aumento para trabalhar mais feliz. Então não é gasto, é investimento, afirmou o presidente. A fala se deu em um centro de exposição em Araraquara durante evento com ministros e políticos locais para marcar um convênio que prevê investimento de 147 milhões em obras de drenagem e reurbanização na cidade, administrada pelo petista Edinho Silva. Lula disse ainda que no seu governo é proibido falar em gasto para coisa que é investimento. O presidente citou o reajuste dos servidores após falar de investimentos da atual gestão e de outros governos dele na área da educação, após um grupo de estudantes fazer um coro com críticas à falta de negociação com docentes de universidades e institutos federais que estão em greve. O governo deve conceder reajuste zero aos professores nesse ano. Vocês viram que lá para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, né, e outras categorias foi feito o reajuste esse ano. Por que para nós da educação não? Né? Com a promessa de aumento de 9% no ano que vem, sendo que a gente perdeu 34% nos últimos 6 anos. Então é isso que tem que ficar claro. A decisão de dar aumento ou não é uma decisão de governo. Se ele quiser dar um aumento digno para a categoria, ele vai dar, porque isso é uma decisão dele. Depois o Congresso se vira para aprovar isso lá e o orçamento é ajustado. Mas se ele quiser dar, ele dá. Tanto que ele deu para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal e para outros órgãos. Se ele quiser dar, ele dá. Isso tem que ficar claro para a categoria. Né? Outra coisa também que tem que ficar claro, não é hora de recuar. Os valores que tiram da nossa carreira, vai para essas carreiras aí, ó. Vai para essas carreiras que se mostraram historicamente, não desmerecendo essas carreiras, tem profissionais muito qualificados lá, mas historicamente eles foram contra os governos de esquerda. E aí retira da gente, que sempre foi a favor, em sua maioria, né? Para sobrar mais para essas carreiras aí. Isso é outra coisa que a gente tem que entender também. Quando nós estamos perdendo aqui porcentagem aqui, as outras carreiras lá estão recebendo, né? E aceitar essa proposta aí de aumento, né, de 14%, assinando o acordo, a gente tem que entender o seguinte: se a gente perdeu 34% no decorrer dos últimos 6 anos e a gente assina um acordo de 14%, a gente está abrindo mão de 20% e virando para o governo e falando assim: olha, a gente abre mão desses 20% para receber os 14%. É isso. O governo está dando 9% na base, né, que é o nível E, está dando 9% em 2025 e 4% em 2026. Se a gente assina esse acordo, a gente está virando para ele falando assim: olha, a gente aceita receber 14% e largar a mão dos 20%. Na prática é isso. Porque esses 20% aí nunca mais vão voltar na discussão. Como a gente tem um histórico disso. De 2010 para cá a gente perdeu 50%. Tá na discussão 50%? Voltou a ser discutido os 50% que a gente perdeu? Não. Por quê? Porque o governo, ciclicamente, ele faz esse movimento. Por isso que não tem database. Porque para o governo é muito interessante. Ele deixa a gente 2, 3 anos sem aumento, aí depois a gente assina um acordo perdendo 50% desse tempo aí, da inflação desse tempo,
E aí depois não se discute mais o que a gente perdeu. Então, assim, a gente tem que parar com essa história de mas se não aceitar não vai ganhar nada. E cobrar do governo a nossa porcentagem que a gente merece. Como as outras instituições fazem. A Polícia Federal, para negociar com o governo, ela é dura. A Polícia Rodoviária Federal também é dura. A gente vai ficar aqui aceitando tudo? Por isso que às vezes a gente não é respeitado. Por isso que a gente já perdeu 50% desde 2010. Que o governo vai lá, enrola a gente, 60, 70 dias de greve, aí a gente vai lá e aceita qualquer coisa. Eles já têm esse histórico. Então, assim, o momento, eu acho, a gente está dando impacto pro governo agora pela primeira vez. Parece que vai ter uma audiência pública no Senado no decorrer da semana que vem. Isso desgasta o governo, mas tem que desgastar mesmo. Esse negócio de, não, mas o governo Lula é do nosso lado. Não. Ele tem que mostrar que ele é do nosso lado em ações. Não adianta ele ficar, mas eu sou do lado de vocês, a gente não vai desgastar o governo. Tem que desgastar sim. É só quando desgasta o governo, greve tem que dar impacto. Só quando desgasta o governo que ele vê. Não, tem necessidade de eu apoiar essas carreiras, porque senão eu vou ser desgastado. O governo, ele olha duas coisas. Impacto político, impacto social que vai gerar voto. É isso que o governo tem olhado. É péssimo isso, chegar a essa conclusão, mas é isso que o governo tem olhado. Então, se a gente não consegue ter impacto social maior, que a gente gere impacto político. Talvez assim ele trate a gente com mais respeito. Né? Porque o que está sendo demonstrado é que ele não está tratando a gente com respeito. Depois de 32 dias de greve, ele ofereceu 1,5% e 1% a mais para o nível D, isso é uma falta de respeito com a categoria. Isso é vergonhoso. Bem, pessoal, essa é a análise que eu faço. Mais uma vez aqui, antes que a galera fique falando, mas você está fazendo o discurso do Bolsonaro, você está falando que o Bolsonaro é bom. Não é isso. O contexto é o seguinte, e é claro o que eu falei aqui. Bolsonaro, querendo ou não, defendeu os seus. Isso aí ninguém pode negar. Péssimo isso? Péssimo. O governo tem que olhar por todo mundo. Ele só olhou para os seus, colocou uma granada no bolso do restante dos servidores públicos e destruiu o serviço público no decorrer desses anos. Fato. Esses 34% de aumento que a gente está perdendo aí é culpa do Bolsonaro e do Guedes, que colocou uma granada no nosso bolso. Horrível o governo. Pior governo que a gente já teve de todos os tempos. Isso que eu estou dizendo aqui. Mas o Lula tem que acordar, tem que mudar a sua lógica política, tem que apoiar a sua base, porque senão tem grupos, não eu, mas tem grupos que vão julgar que votar na direita e na extrema direita é a mesma coisa e daqui a pouco o governo perde a eleição por causa disso. A crítica que eu faço aqui ao governo é uma crítica construtiva. Construtivo. Que fique bem claro, eu sou muito mais o Lula 1 milhão de vezes do que Bolsonaro por um ano de governo, porque ele destruiu a nossa carreira. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. Os seus, ele favoreceu. Mais uma vez, o que é péssimo, olhar por um lado e não olhar pelos outros. Mas o que a gente está vendo aí com esses dados da própria nota do Tais na Luta aí, é que o nosso governo está fazendo o contrário. Ele está favorecendo aqueles que são contra ele e deixando a gente na mão. Isso também é péssimo. A categoria tem que entender isso, tem que cobrar dele para ele mudar de postura, forçar mesmo, para ver se a gente tem aí uma negociação digna, porque até o momento nós não tivemos. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.